Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 30 de julho de 2021, são 22 horas e 7 minutos. Lição número 11 da classe de adolescentes, usando a minha influência. A influência nós temos sim que usar toda a nossa influência. Vou te falar um pouco sobre o livro de Esther, a personagem Esther. Eu vou passar algumas coisas para você, algumas curiosidades e peculiaridades que só se encontram no livro de Esther. Antes, porém, para a nossa aula andar, por que o rei Assuero escolheu Esther para ser rainha no lugar de Vasti, ou Vasti? Porque ela alcançou graça aos olhos dele. O rei amou Esther mais que todas as outras. Mardoqueu era primo de Esther. Refletindo, resposta número 1, por causa de sua beleza e postura. Resposta número 2, a número 3, ela é pessoal. A número 2 é uma boa formação, é uma ferramenta indispensável para nos aproximarmos de pessoas e influenciá-las acerca do reino de Deus. Pois bem, Esther traz algumas peculiaridades. Você sabia, por exemplo, que é no livro de Esther que está o maior versículo da Bíblia? Esther capítulo 8, versículo 9. Bom, o livro de Esther, assim como o livro de Cantares de Salomão, não menciona o nome de Deus. Olha que interessante. E por conta disso, alguns teólogos, estudiosos, historiadores, sempre têm um desejo de tirar o livro de Esther da Bíblia. Entretanto, isso nunca acontecerá, justamente porque Esther, apesar de não mencionar o nome de Deus, ela é sim um livro inspirado por Deus. Esther é um nome que significa estrela. Olha que interessante. Outra questão interessante sobre o livro de Esther é que, apesar dele não mencionar o nome de Deus, ele menciona o nome de um rei pagão 190 vezes. Olha que situação, hein? Deixa eu falar mais uma do livro de Esther. Na verdade, isso aqui não é nem necessariamente um livro de Esther, né? Mas uma curiosidade, porque só existem 2 livros da Bíblia que têm o nome de mulher. No caso, é o livro de Esther e o livro de Ruth. E qual é a peculiaridade entre eles? É o seguinte, é que Ruth é judia e casou com um gentil. Isso é Esther, né? Esther era judia e casou com um homem gentil. E Ruth era gentia e casou com um judeu. Destaque: ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Esther capítulo 2, versículo 17. Aqui a revista diz que Mardoqueu era primo de Esther, e algumas pessoas devem pensar, mas não era tio? Não, na verdade é isso mesmo, tá? Esther era de fato primo de... Deixa eu falar mais uma vez aqui. Mardoqueu era de fato primo de Esther. Você pode ver isso em Esther capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. Esta lição nos relata uma bela história da Bíblia. A história da jovem judia que foi chamada por Deus para uma grande missão. Esther era uma jovem muito especial que não abandonou seus princípios, mesmo estando em meio a um povo desconhecido e pagão. Em razão do propósito divino, a jovem se destacou e tornou-se rainha. Esther é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Sua sabedoria e destreza nos ensinam que é possível, por meio da graça divina, sermos influentes na sociedade em que vivemos. A lição hoje vai falar muito a respeito da rainha Esther. Então vai falar muito para a parte feminina. Hoje a lição dá muita ênfase à questão da feminina, então tem situações que somente a parte feminina parece que compreenderá melhor, né? Pois bem, nos dias de hoje nós vemos, principalmente artistas, claro, né, aqui, como o contexto aqui é feminino, muito artistas femininos que usam a sua influência em redes sociais, principalmente em redes sociais, para várias situações, várias ideologias, várias questões deles, ou melhor, delas. Pois bem,
Aqui, não vou aqui a ter na situação da vida dessas pessoas. Elas são livres para fazer de suas vidas o que elas bem entenderem. A ideia aqui principal que eu quero passar para você, principalmente você que é menina, é o seguinte: as redes sociais ela é um grande perigo. E por conta disso, algumas pessoas, você por ser uma adolescente, as pessoas vão querer te influenciar para até levar você a praticar coisas que a Bíblia seja contrária. Então, o que isso vai trazer para nós hoje, principalmente para você que é jovem, né? Para você que é menino? Você não deve esquecer os seus princípios bíblicos. Veja que Esther, ela não abandonou os seus princípios. Ela continuou com a sua boa conduta, apesar de estar no antro de pessoas pagãs. Ela não entrou, não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário, ela foi obediente, ela fez o que tinha que fazer. Ela teve sua postura. É bem verdade que ela escondeu um certo segredo até o momento exato para contar o segredo, até porque há segredos que nós não devemos contar a ninguém e há segredos que nós vamos sempre achar o momento exato para falar. Então veja que na verdade nenhum segredo, eu até me expressei mal, não é que nós não venhamos contar os nossos segredos, é porque há segredos que talvez nós nunca vamos contar mesmo a ninguém. Segredos nossos talvez nós nunca vamos contar isso a ninguém, mas isso não é uma regra. A gente geralmente sempre conta o nosso segredo para alguém que nós confiamos. Pois bem, então veja que ela foi um grande exemplo para nós, assim como Esther manteve-se os seus princípios, assim também nós devemos manter os nossos princípios, apesar do ambiente em que nós estejamos, né? Órfã e exilada de seu povo. Esther era uma jovem muito bonita. Seus pais haviam morrido e ela havia sido criada por seu primo Mardoqueu. Este nobre judeu zelava por ela como se fosse sua filha. Esther sofreu por ser exilada de sua terra, de sua nação, dos costumes do seu povo, para uma terra estranha, a fim de servir e conviver com um povo desconhecido. Esther foi uma jovem muito forte e corajosa por sobreviver a tantas coisas. Era jovem como você, com sonhos, planos complexos e medos. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que Esther se destacava acima de tudo pelo comportamento e caráter. Era uma serva de Deus. É muito fácil você perguntar para um jovem, um adolescente, quais são os seus sonhos. Você vai entender bem o que ele vai falar. Mas quando nós perguntamos isso para uma adolescente, muda um pouco. Por quê? Porque os sonhos das meninas geralmente são muito complexos. Geralmente só as meninas mesmo entendem o mundo delas, né? O mundo feminino delas. Não é que elas sejam feministas, né? Isso aí é uma outra história. Isso aí é uma outra ideologia, o que não é a nossa ideologia aqui. E eu acredito que você, como uma pessoa cristã também, você não tem essa ideia de ser feminista. Mas a ideia que traz é que realmente o mundo feminino ele é muito complexo. E Esther, claro, era uma jovem, então sim, ela tinha também esses sonhos bem complexos. No entanto, ela tinha sonhos, ela tinha planos para a sua vida, mas ela se manteve serva do Senhor. Assim também você. Você, independente dos seus sonhos e dos seus planos, e sim, você pode fazer os seus planos, você pode e deve, né, ter os seus sonhos, né, e também, claro, os seus medos e segredos, né? Isso tudo envolve a vida de qualquer pessoa. Entretanto, independente das circunstâncias, você precisa continuar sendo serva do Senhor. Ou no caso também, né, apesar que a lição é mais voltada para as meninas, mas isso também serve para os meninos, né, para os adolescentes. Então veja que a Esther era uma jovem bonita. E então isso o que remete para nós? Algumas pessoas, eu conheço até um caso de uma jovem que era uma jovem muito bonita. E por ela ser muito bonita, as pessoas diziam para ela que ela não podia ser bonita porque ser bonita era pecado, porque ela fazia outras pessoas pecarem. Por ela ser bonita, então os homens a cobiçavam. Na verdade, isso é um ensino errado. Por quê? Porque não há nenhum problema em ser bonita. Agora, se os homens, né, vão pecar por ver uma jovem andando vestida decentemente e por ser bonita, então o problema não é a jovem, a beleza da jovem, e sim os olhos do
homem, né? Os olhos dos homens. Vemos, por exemplo, no livro de Jó 42, versículo 15, a Bíblia vai dizer que as filhas de Jó eram muito formosas, né? Eram muito bonitas. Então não há nenhum problema em uma jovem ser bonita. Agora, vale lembrar e salientar que não é por sua beleza que você vai querer influenciar as pessoas, até porque Esther, ela influenciou não por sua beleza externa, né, mas sim por sua beleza interna, ou seja, por sua conduta, por ser serva do Senhor. Uma jovem diferente, nomeada rainha. Nessa ocasião, Esther também foi levada a fim de concorrer à vaga. Embora se destacasse por sua beleza, a jovem também era diferente por sua postura exemplar. Ela tinha algo especial que chamava a atenção de todos. Tinha a graça de Deus em sua vida e era temente a Ele. Diante de tantas jovens que estavam com ela, o rei se encantou por Esther e a fez rainha no lugar de Vasti ou Vasti. Haverá momentos em que você será substituída ou substituído. A nossa vida é sempre uma substituição. Haverá momentos de substituição. Mas como vai substituir uma pessoa? Se a pessoa precisa andar com os mesmos parâmetros. Vemos, por exemplo, uma sucessão. Né? Eliseu foi sucessor de Elias. Jonas foi sucessor de Eliseu. Josué foi o sucessor de Moisés. Então veja que há sempre uma questão de mudança, né? Haverá a substituição uma hora ou outra a pessoa será mudada. Por que haverá essa mudança? Por uma infinidade de motivos. Aqui, por exemplo, houve essa mudança porque a rainha Vasti não quis se apresentar diante do rei num convite feito pelo rei, ou seja, ela se desfez do convite do rei. Então, por essa razão, ele a substituiu. Então, mas quando se vai substituir, quais são as qualidades que as pessoas podem ter, ou por que elas serão e por qual razão serão escolhidas, né? Por exemplo, quando vai haver uma vaga de emprego, por exemplo, haverá algumas questões específicas que serão cruciais na hora de contratar. A igreja também funciona algo parecido, é bem verdade que no nosso caso há aquela questão espiritual, né? É o Senhor que aponta, né? Muitas das vezes o nosso coração é enganoso, né? Como a Bíblia diz em Jeremias 17:9, mas por isso, né? E por isso é o Senhor que direciona. Vemos, por exemplo, o caso de Davi, quando foi ser escolhido para ser rei, vieram outros antes dele e a pessoa que estava ali responsável por ver, né, por escolher, ele ficou na dúvida, ele titubeou, né? Por que ele titubeou? Porque apesar de ser um homem de Deus, ele também se engana, né? O coração é enganoso. Então aqui nós vemos a ideia de Esther ser levada a concorrer à vaga, né? No caso aqui de rainha. E quantas das vezes você pode ser independente, talvez não rainha, né? Porque aqui no Brasil não existe a questão da monarquia, né? Não existe rei. Vemos, por exemplo, o caso da Elizabeth, né, II, né, que está lá tantos anos lá no reinado, acho que são 69 anos de reinado na Inglaterra. Então veja que há alguns motivos, algumas razões pelas quais as pessoas serão substituídas. Umas porque vão partir para a eternidade, outras vão para outra nação. No caso aqui de Esther, foi justamente pelo fato de que aqui a rainha Vasti, ela se negou a se apresentar. Mas vemos aqui que era uma jovem que estava dentro dos parâmetros divinos, dentro da vontade do Senhor, e por isso ela foi colocada. Por quê? Porque ela era cheia de Deus. Então, nós venhamos também da mesma forma sermos cheios de Deus. É isso que faz toda a diferença na questão cristã, é ser uma pessoa cheia do Espírito. Uma rainha que soube usar sua influência. No reino havia um homem chamado Amã, grande inimigo do povo de Deus, que se incomodou com a presença, crescimento e costumes do povo judeu no reinado de Assuero. Você sempre verá, na sua adolescência, na sua juventude, até mesmo na sua velhice,
Pessoas que irão se incomodar com o crescimento do reino de Deus na terra. Sempre haverá pessoas que irão contra, que fará qualquer negócio para querer fechar, para poder brecar, né? Poder parar a obra do Senhor. E aqui no caso de Esther também não foi diferente. No caso aqui, Amã era um homem grande inimigo de Deus. E sempre haverá as pessoas que são inimigos do Senhor, inimigos da igreja, inimigos do reino do Senhor. Então nós precisamos ter o entendimento para que nós venhamos assim compreender, né, que nós estamos aqui para fazer a diferença e que sim, sempre haverá pessoas que se levantará contra o reino. Eu deixei de dar uma resposta aqui, o que fizeram Esther juntamente com o povo judeu para conseguir entrar na presença do rei sem morrer. Todos fizeram um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. É interessante também falar sobre a questão do jejum. O jejum é bom você identificar o jejum em Isaías capítulo 58. Você lê todo o capítulo. Para resumir Isaías 58, o jejum ali, quando a pessoa faz o jejum ele é completo, ou seja, não beber e nem comer, e também não trabalhar, e também não maldizer ao outro, né? Ao irmão, ao amigo, ao vizinho. Então a pessoa ela tem que fazer um jejum completo. Isaías 58 vai te dar uma claridade acerca do jejum. Porque hoje inventaram umas situações que não é bíblica. Por exemplo, o jejum, hoje, né? Claro, não é bíblico, até porque na época não existia. Em jejum de rede social. Então eu vou ficar, 24 horas sem rede social, vou fazer um jejum para o Senhor. Bom, é até louvável a atitude, mas isso não tem nada a ver com o jejum. Nós precisamos, né, temos hoje visto redes sociais aqui, hoje em dia, no mundo é muito atual, é grande, é forte o apelo, mas quando você está se consagrando ao Senhor, não comer e nem beber. Também tem aquela outra ideia, né, de fazer jejum de guloseimas. Você pode comer qualquer coisa desde que não seja doce. Isso também não é nada bíblico, né? O jejum ele precisa ser completo. E a duração do jejum aí vai da sua estabilidade corporal, né? Qual o tempo que você suporta ficar em jejum? Não adianta você querer fazer um jejum. Te dar um exemplo aqui bem prático. Você quer fazer um jejum de 12 horas, mas você só consegue fazer 8. Se você ficar mais de 8 horas sem comer e sem beber, você pode ter um problema de saúde. Então você está fazendo um sacrifício de tolo. Nesse caso, você faz somente 8 horas. Você faz aquilo que o corpo determina. Agora também não vai fazer aquele jejum, né? Que você vai fazer jejum até meio-dia e vai acordar 11h30. Aí também não dá, né? Você tem que ser honesto. No jejum você tem que ser honesto com o teu Senhor. Mas saiba que sempre haverá pessoas, né? Voltando aqui, sempre haverá pessoas que vão se levantar contra a obra do Senhor. O grande jejum. A notícia do decreto de Amã contra o povo de Deus chegou a Esther. Nesse caso, a jovem precisou agir o quanto antes para que pudesse salvar o seu povo dos intentos maldosos de Amã, apesar de inicialmente ela ter hesitado. Mardoqueu mandou pedir a Esther que entrasse na presença do rei e clamasse em favor de seu povo. No entanto, havia uma lei que dizia que qualquer pessoa que se atrevesse a chegar à presença do rei sem ser chamada deveria ser morta. Pois bem, aqui há o grande segredo do jejum na vida de Esther, que o povo fez jejum durante 3 dias, sem comer e sem beber, para que Esther pudesse entrar na presença do rei e ser aceita pelo rei, uma vez que, caso isso não acontecesse, né, se ela não fosse aceita pelo rei, ela seria morta. E ela teve uma hora de muita coragem, que ela disse: eu irei, se eu perecer, perecer. Ou seja, ela era uma mulher enérgica, né, uma mulher de atitude, né, era uma jovem de atitude. Não, eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo, o importante que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, muitas das vezes, pesa um pouco para nós, porque muitas das vezes a gente vê, nós precisamos tomar atitude, mas nós começamos a pensar muito nas consequências e nos esquecemos que o Senhor pode nos livrar das consequências se nós estivermos dentro do propósito dele. Tu vendo, por exemplo, Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias, Daniel, o livro da cova dos leões, e os outros 3
da fornalha de fogo ardente. Então mas por quê? Porque estavam dentro do propósito, então se escaparam da consequência, justamente porque estavam dentro do parâmetro do Senhor. Então quando se faz um jejum, quando vai fazer um jejum, tem que ter um propósito. A pessoa não vai fazer, vou fazer um jejum aqui e acabou. Não, a pessoa entra com um propósito. Eu vou fazer um jejum em prol disso ou em prol daquilo. A pessoa vai falar para o Senhor. E outra questão sobre o jejum também, você não pode e não deve falar para um e para outro que você vai fazer jejum. O jejum ele é secreto, é só entre você e Deus. Excetuando aqui uma questão, por exemplo, quando vem da parte, por exemplo, do líder do departamento de adolescentes, por exemplo, proclama um jejum para um determinado dia, um determinado horário. Então sim, então todos vão saber que estão em jejum. Ou quando o pastor chama toda a igreja, ou também somente um determinado grupo, talvez o coral, os adolescentes, os jovens, os irmãos, enfim. Então, nesse caso, todos saberão que estão em propósito. Então, mas isso aí é um jejum coletivo. Agora, quando você faz o jejum só você, somente você sabe, então é só entre você e Deus. Então o que você faz? Você, além de não falar nada com ninguém, você também não deixa transparecer que você está em jejum. Você continua fazendo tudo aquilo que você tem que fazer. Toma o seu banho, faz toda a tua higiene para que as pessoas percebam que você está bem. Você não precisa ficar abatido para que as pessoas notem que você está fazendo jejum. O jejum ele é secreto, nesse caso é só entre você e Deus. As pessoas não devem saber. Mais uma vez, quando o jejum é somente você. Quando é coletivo, não. Quando é coletivo, todas aquelas pessoas do grupo vão saber do jejum. Mas as outras pessoas, que principalmente as pessoas não cristãs, não precisam saber e não devem saber do seu jejum. Então o jejum, quando a pessoa está em jejum, além de fazer um bem para a saúde, ele também tem a ideia de se consagrar ao Senhor. A pessoa não se alimenta do alimento material, e sim do espiritual, lendo a palavra, orando, jejuando. Então ele está alimentando a alma. Você também pode. Estamos vivendo um verdadeiro caos neste tempo, mas você ainda pode ser a luz que ilumina o ambiente em meio às trevas. Você, adolescente, ainda pode ser o diferente. Em meio a tantos que imitam o sistema pecaminoso do mundo e querem fazer o que desagrada a Deus. Tenha uma vida orientada pela palavra de Deus e seja você também como Esther. Faça a diferença e seja uma bênção, como diz Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então veja que você também pode fazer a diferença e deve fazer a diferença. Talvez você não vá fazer a diferença num âmbito como o externo. Como eu já falei, aqui no Brasil não existe a rainha, nem rei nem rainha. Mas talvez onde você mora, na sua igreja, ou na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, se porventura você já trabalha. Então veja que você também deve fazer a diferença. E principalmente, por que fazer a diferença? Porque você é diferente. Porque você tem a essência que o mundo não tem, que é o Espírito do Senhor. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez ainda você não tenha recebido ainda a promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas, mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Então veja que quando você é cheio, você transborda. E há uma grande diferença entre ser cheio e ser batizado. Só para a gente deixar aqui, dar um exemplo, ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Isso aqui é um exemplo. Ser cheio do Espírito Santo é a pessoa não falar mal do seu amigo, não usar a língua para falar fofoca. Então veja que há a questão do ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, e a questão de ser cheio é não usar a língua, a nossa língua, para maldizer ao outro. Então veja que aqui há uma grande diferença. Então veja que sim, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Há algumas questões, claro, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo. Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo. E há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não são cheias do Espírito Santo. Veja que são coisas completamente distintas. Então veja que, ainda se porventura você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, certamente você é cheio do Espírito Santo. E se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue sendo cheio do Espírito Santo.
para que assim você faça toda a diferença. Né? Quando você chega num ambiente, as pessoas notam, há uma diferença. Por quê? Porque você é cheio do Espírito, você tem o Espírito Santo na sua vida, então faz toda a diferença. Conclusão. Um dia você vai se tornar adulto, terá uma família e será um profissional. Mas não esqueça, Deus também tem um propósito para você cumprir. Portanto, não desvie nunca a sua mente e o seu coração da palavra de Deus. Seja uma boa influência para as suas amizades, sua geração e alcance muitas vidas para Cristo através do seu testemunho, do seu caráter. Seja como Esther e alcance graça aos olhos de todos quantos conviverem com você. Então aqui nós vemos que, independente, aqui permita-me te falar, independente se você talvez não tenha assim aquela beleza, né, externa, mas que você tenha aquela beleza interna. Claro que a gente puder ter as duas belezas, melhor, né? Mas talvez não seja o teu caso, né? Assim como não é o meu. Mas que nós venhamos ser uma pessoa bonita, uma bela pessoa no nosso interior, o nosso caráter. Nós venhamos ter um excelente caráter, um caráter de Cristo, né? As marcas de Cristo, ter a mente de Cristo, com o coração voltado para Cristo. Então, aqui não cabe a beleza aqui de Esther, até porque o caso da Esther, ela era uma mulher muito formosa, né? Era uma jovem bonita, mas principalmente ela era uma pessoa de boa conduta, de bom caráter, ela tinha bom exemplo, era serva do Senhor. E assim também eu e você devemos ser da mesma forma, né? Talvez não com a beleza física, né? Como já disse, como não é o meu caso também, mas que nós venhamos ser cheios da graça, cheios do poder do Senhor, cheios do Espírito Santo, para que assim nós venhamos fazer toda a diferença no mundo em que nós vivemos, para que nós venhamos ter boa conduta, um bom caráter, um bom testemunho e assim as pessoas tenham sede de Cristo, que é a água da vida, e assim nós seremos, né, o sal da terra, porque é justamente isso que o sal faz, né, causa sede nas pessoas. E que sede é essa? Sede de Cristo, que é a água da vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. E só para lembrar, Esther também era chamada de Radassa. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!